Uma pergunta. Agora são 7 horas e 10 minutos, então quando for 7 horas e 20 minutos, no máximo 7 horas e 25 minutos, vai ser encerrado, tá? Alguém levantou a mão aí, se eu não me engano? Alguém perguntou alguma coisa? Eu ia perguntar sobre os pacientes e sobre o encerramento da célula Vishnu hoje, se ia ter algum momento de partilha. No finalzinho, Dani, depois que dá gotas védicas, aí quem puder Então, ficar. eu reduzo aqui porque eu posso usar amanhã também novamente, e aí eu passo a palavra, tá bom, Dani? O pessoal que precisar se retirar, aí vai ter, tá, assim, o espaço aí. Bom, olha só, pessoal, como vocês sabem, nós já faz, né, alguns anos que nós estamos é, lapidando, cultivando, regando, trabalhando, né, para formar a Seva como uma instituição, como uma sociedade legal, reconhecida perante o governo para as nossas funções educacionais, né? E o projeto sempre foi cultura védica, cultura e educação védica, né? Cultura védica. E esse ano, né, o ano que, no finalzinho do ano passado, finalmente nós conseguimos, então, efetivar, né, a nossa legalização e agora nós temos já a nossa conta bancária em andamento. Tá? Alguns departamentos, que são áreas, né, que a gente elaborou para que a Seva se desenvolvesse, né? Então, já está em andamento. Agora, uma, um aspecto importantíssimo de todo o nosso processo, por quê? O que acontece? Muitas pessoas chegam até a sala dos mantras com o objetivo, né, inicial de fazer os seus tratamentos astrológicos fundamentados no mapa, né, que muitos de vocês passam por mim, alguns não, né? Não existe também essa obrigatoriedade, essa prerrogativa de que para participar da sala dos mantras ou para entrar no programa de estudos do conhecimento védico, a pessoa tenha necessariamente que fazer o mapa astral comigo, não existe essa determinação, nem essa prerrogativa, tá? Inclusive tem muitas pessoas que participam, né, da sala dos mantras e não fizeram o mapa comigo, mas muitos de vocês fizeram o mapa astral védico comigo e entram no sadhana em função dos tratamentos astrológicos para potencializar os antídotos que nós realizamos para reparação, né, são os remédios reparatórios para o mapa em si. Mas, posteriormente, acontece que alguns de vocês se encantam pelo conhecimento védico, né? E ao se encantarem pelo conhecimento védico, desejam se alimentar dele e evoluem assim dessa forma. Então, alguns, né, assim, querem ir adiante e chegar até o ponto final desse processo e aprender, né, todo o coeficiente da evolução disponível através do cultivo do conhecimento védico. Então, para esses, né, que são assim mais que querem se aprofundar mais efetivamente no cultivo do conhecimento védico, sugere-se que essa pessoa passe pelo samskara, que é o ritual purificatório de renascimento, tá? Esse ritual purificatório de renascimento é quando a pessoa decide por si mesma nascer espiritualmente, transcendentalmente. Então, ela toma a decisão de nascer, ou seja, de eclodir, de sair da casca, né, que é o egocentrismo, e transcender aos limites do ditame da mente e passa, então, a ancorar na sua substância fundamental, que é a essência, o Atma. E, para isso, ela precisa necessariamente fazer uma investigação da natureza da mente do Criador, ou seja, uma investigação de Deus. Não tem como evoluir sem compreender a natureza desse ser e os motivos pelos quais, né, se justifica a criação e bem como também, né, a relação que nós temos com esse produto divino que é a criação. O porquê que isso tudo foi necessário, bem como o porquê que nós
estamos imersas nessa criação e qual é a função que justifique tudo isso para a evolução. Então, quando esse ser ele se interessa por esses temas metafísicos, sugere-se que para que ele consiga porque assim, às vezes se diz que é muito comum, né, essa afirmação. É uma afirmação meio absolutista que diz assim, porque tal, tudo bem, ninguém pode compreender Deus. Ninguém pode compreender Deus, a nossa mente é pequena e não dá para compreender, isso é um mistério e ninguém pode compreender. Então, isso é uma afirmação muito comum, né, entre os religiosos, os teólogos de modo geral, só que essa afirmação ela não é válida para os vedantistas, para aqueles que são os buscadores do divino, do sagrado, a partir do ponto de vista védico. Entre os vedantistas, Vaishnavas, a instrução é Krishna, quando ele afirma que aqueles que me buscam de todo o coração, aqueles que me querem, aqueles que me procuram, aqueles que me ganham devido à sua intensa devoção e sinceridade, a essas pessoas eu darei a inteligência mediante o qual elas poderão me conhecer. E para mostrar a elas a minha compaixão, o meu amor, a minha inclinação devido ao seu amor, e para demonstrar o meu apreço por essas almas que me são muito queridas e raras, eu destruo com a luz brilhante dos meus conhecimentos toda a ignorância que surge do contato com a escuridão. Ou seja, eu elimino todas as dúvidas. Entre amigos não há segredos. O pré-requisito é que se interesse por mim e deseje ser meu amigo. Eu tenho condições de dar informações acerca de mim e também tenho condições totais de me revelar para esse ser, sem que haja obstáculos para isso. Qual é a condição? Que ele se aproxime de mim com amor e devoção e sinceridade no coração. Apenas isso. Então, não há esse impedimento de mistérios que não possam ser superados quando o candidato assume para si a senda, ou seja, o caminho do conhecimento védico. E a condição é aproximar-se do Supremo com amor e devoção no coração e sinceridade suficiente para que ele deseje sair das condições de aprisionamentos, dos fundos das cavernas, onde predomina a escuridão, e venha para a luz, que é Bhakti, ou cultivo de conhecimento e de amor a Deus. Tá? Então, para que esse ser interessado nesse campo, para superar essas limitações de mistérios insuperáveis, ele vai precisar de um tipo de, vamos dizer, é como se ele tivesse que fazer uma atualização no processador e baixar um driver que tivesse condições de rodar um novo programa. Tá? É mais ou menos assim, uma metáfora seria equivalente a isso daí. Você tem que baixar um aplicativo no seu celular para que você consiga fazer determinada operação. Semelhantemente, para aquele buscador, aquela alma que deseja conhecer o Supremo, o Absoluto, de maneira integral, ele precisa de um driver funcional que permita com que ele supere a limitação da inteligência. Esse driver chama-se Bhakti. O primeiro passo para se conseguir esse driver funcional é o sanskara da iniciação, onde ele aceita formalmente o nome espiritual dado a essa pessoa através da corrente de sucessão discipular que vem de mestres a discípulos por um mestre autorizado que esteja conectado com a sucessão discipular. Tá? Então, o procedimento que nós fazemos chama-se pré-iniciação. É uma iniciação prévia. Tá? Então, a pessoa que passa por essa pré-iniciação também tem a prerrogativa, caso ela queira, de futuramente aceitar uma iniciação formal em qualquer uma das outras instituições reconhecidas que são estudantes do Siddhanta Vaishnava, que é o Vedanta, Vaishnava, chamado Bhakti, e ela pode, então, caso queira, assumir a sua iniciação formal com qualquer um dos mestres espirituais autorizados nas diferentes instituições Vaishnavas que existem espalhadas pelo mundo e no Brasil também. Não há a prerrogativa de vamos dizer, um aprisionamento em relação à Seva, ou a mim, ou a nós, que vamos promover as pré-iniciações. Tá? Inclusive, todos aqueles que passam por esse sanskara recebem um formuláriozinho de voluntário,
em que ele, então, essa pessoa toma conhecimento de que ela é livre para migrar a qualquer momento que ela queira, caso ela deseje fazer isso, tá bem? Muito bem. Então, mas é um pré-requisito da cultura védica que o aluno, o estudante, tenha que passar pelo sanskara para receber um nome espiritual, para que ele possa, então, continuar o seu processo de evolução. E a gente, como nós somos uma escola e nós temos, né, a responsabilidade de formar futuros representantes do conhecimento védico, então, esse sanskara está na nossa pauta. Só que esse samskara, esse ritual, essa iniciação espiritual, ela requer certos pré-requisitos de preparação do candidato para isso daí, tá? Então, um deles é conhecer o mínimo básico do compêndio do conhecimento védico, e esse mínimo básico, que seria a graduação, né, do entendimento do conhecimento védico, está concentrado no livro conhecido como a Bhagavad Gita, o Canção do Supremo. Então, para nós prepararmos futuros candidatos dessa pré-iniciação, dessa iniciação espiritual, nós vamos, então, fazer durante o mês de julho um curso intensivo de 18, onde nós vamos analisar os 18 capítulos da Bhagavad Gita. Isso vai ser concentrado e possivelmente vai se transformar num livro, né, que depois vai ser publicado pela Seva para os alunos que queiram, assim, um manual de instrução de como entender a Bhagavad Gita, né, um sumário, um resumo, um sumário, né, uma síntese da Bhagavad Gita para estudantes iniciantes, para aqueles que querem conhecer a base do Siddhanta, ou seja, da conclusão do conhecimento védico através da Bhagavad Gita. Então vai ser agora no mês de julho, vai ser gravado, vai ser registrado. Então aqueles que quiserem se prepararem para as pré-iniciações devem, então, assim, realizar ou atender a esse curso e responder ao questionário, né, os questionários que serão apresentados para checagem e verificação da assimilação de conteúdo, e posteriormente, então, a esse curso, tendo o candidato preenchido os pré-requisitos mínimos necessários, ele pode, então, se candidatar também à pré-iniciação, onde vai ser feito o samskara, e ele receberá, então, ou ela receberá o nome espiritual. Então, nós temos algumas pessoas aqui, que estão na sala, que já passaram por esse samskara, né, como, por exemplo, a Bhaktin Vrindavani, a Bhaktin Maharani, a Bhaktin Tulasi Puja, a Bhaktin Swamini, o Bhakta Dhananjaya, e nós temos o Bhakta Lincoln, está já aguardando a próxima etapa para poder passar pela sanskara da pré-iniciação, tá bem? E, enfim, essa é a notícia que nós gostaríamos de dar para vocês. Nós vamos gradualmente apresentando, tá? O programa não é obrigatório, tá bem? E também não vai haver discriminação nenhuma, absolutamente nenhuma, caso você não se sinta preparado ou preparada para esse evento, né, no caminho da evolução, não tem problema, você pode ir no seu ritmo, de acordo com o seu tempo, não há necessidade também de ser urgente, tá bem? Você deve fazer isso de maneira consciente, sabendo que esse passo ele é realmente importante, ele define uma maturidade em termos da compreensão do que significa esse evento, que é quando você assume a responsabilidade de também representar o conhecimento védico. Então, você deixa de ser um receptor para ser também um doador do conhecimento védico, né? Quando você deixa de ser a filha e passa a ser a mãe, né? Ou seja, você forma uma família. Então, é assim que a humanidade progride, né? Os filhos tornam-se os pais do futuro. E também os alunos e aprendizes tornam-se os futuros mestres. Essa é a ideia, tá? Mas, como eu disse, não há obrigatoriedade, você não precisa se sentir obrigado a fazê-lo, nem tampouco haverá nenhum tipo de discriminação em relação a vocês. A prova disso é que está aqui, né? A Bhaktin Vrindavani, a Bhaktin Tulasi, a Bhaktin Maharani, a Bhaktin Swamini, e nenhum de nós fazemos nenhuma discriminação em relação aos demais, né? Inclusive, nós entendemos que nós, assim, quanto mais maduro a pessoa se torna no caminho, quanto mais assume responsabilidades, tanto mais ele desenvolve compaixão e ternura por aqueles que ainda não chegaram nesse ponto, para que eles amadureçam e eles tenham um tempo confortável o suficiente para que, eventualmente, se desejarem fazer essa decisão no futuro, possam fazê-lo. E se não, tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum, a vida continua
e continuamos juntos, fortalecidos, reunidos na Sala dos Mantras, em torno da nossa Torre dos Mantras. E, por falar nisso, eu vou passar, então, agora a fala para Tulasi, que vai, então, apresentar aí a finalização da célula Vishnu, que cumpriu hoje o ciclo de 12 dias. A partir de amanhã, nós estamos, assim, reativando a célula Vishnu para levarmos, então, a cabo a nossa missão divina, sagrada, de maternar a nossa filhotinha, né? A Ana Luísa, que está lá no hospital, e recebendo aqui as nossas orações, os nossos mantras e o nosso acolhimento, tá bom? Então, vou passar